A saga do leão, do cetro e do reino eterno. E se eu lhe dissesse que uma das cidades mais importantes da Bíblia nunca foi de fato uma cidade? E se, em vez de muros de pedra e ruas poeirentas, seu nome representasse o sangue de um patriarca, a alma de uma tribo guerreira e o coração pulsante de um reino destinado à realeza? Esqueça a busca por um único local no mapa. Para entender Judá, precisamos embarcar em uma jornada épica. Uma saga que começa com a complexa decisão de um homem e culmina na promessa de um Messias. Esta é a história de Judá, o nome que se tornou uma nação, uma terra e um legado eterno gravado nas colinas sagradas da Terra Prometida. E se você está gostando do nosso canal, deixe seu like, se inscreva e compartilhe nosso conteúdo. Tudo começa com um homem, Judá, o quarto filho de Jacó e Lia. Em meio à rivalidade e ao ciúme de seus irmãos, Judá emerge como uma figura de liderança pragmática e complexa. Foi sua voz que se levantou para impedir o assassinato de seu irmão José, propondo, em vez disso, vendê-lo como escravo. Gênesis 37, 26, 27. Embora moralmente ambíguo, este ato salvou a vida de José e demonstrou uma capacidade de influência que marcaria sua linhagem. Sua história pessoal, especialmente o controverso episódio com sua nora Tamar, Gênesis 38, da qual nasceram os filhos que dariam continuidade à linhagem messiânica, revela um homem falho, mas crucial no plano divino. Em seu leito de morte, seu pai Jacó lhe entrega a mais poderosa das bênçãos proféticas. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele a obediência das nações pertencerá. Gênesis 49, 10. A semente da realeza estava plantada. Após a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, os descendentes de Judá receberam uma vasta porção de terra ao sul. O território de Judá era um cenário acidentado e desafiador, estendendo-se das colinas rochosas da região central, conhecidas como a Montanha de Judá, até o árido e desolado deserto da Judéia a leste, que mergulhava dramaticamente até o Mar Morto. Esta geografia moldou seu povo, tornando-os resilientes, defensivos e um tanto isolados. Dentro de suas fronteiras estavam cidades que se tornariam icônicas: Hebrom, a antiga cidade dos patriarcas, e o local onde Davi seria coroado rei pela primeira vez; Belém, a pequena aldeia que se tornaria o berço do rei Davi, e séculos mais tarde de Jesus; e mais crucialmente, Jerusalém, a fortaleza jebusita, que se tornaria a capital eterna do reino. Por séculos, a profecia de Jacó ecoou. Durante o período dos juízes, a tribo de Judá demonstrou sua força militar, mas foi com o surgimento de um jovem pastor de Belém que a promessa do cetro se cumpriu de forma espetacular. Davi, da tribo de Judá, unificou as 12 tribos, conquistou Jerusalém e estabeleceu um império, inaugurando a Idade de Ouro de Israel. Seu filho, Salomão, construiu o templo em Jerusalém, solidificando a capital de Judá como o centro político e espiritual da nação. Contudo, após a morte de Salomão, a arrogância de seu filho Roboão levou à catástrofe. Em um confronto tenso na cidade de Siquém, as 10 tribos do norte se rebelaram e se separaram. 1 Reis 12. O Reino Unido se partiu. As tribos do norte formaram o Reino de Israel, enquanto as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais à dinastia de Davi, formando o Reino de Judá ao sul. A partir deste momento, Judá passou a designar não apenas a tribo, mas um reino soberano com capital em Jerusalém, que carregaria a chama da aliança davídica por mais 4 séculos. O reino de Judá enfrentou inúmeras provações, guerras, invasões e a constante luta contra a idolatria, denunciada por profetas como Isaías e Jeremias. Em 586 a.C., a tragédia se abateu quando o Império Babilônico, sob Nabucodonosor, conquistou o reino, destruiu o Templo de Salomão e levou o povo para o exílio. Foi nesse período de perda e anseio que a identidade do povo se cristalizou. Eles não eram mais apenas israelitas, eram o povo de Judá, os judeus. A terra se tornou a Judéia. Após o retorno do exílio, eles reconstruíram o templo e a nação,
agora indelevelmente marcados por sua identidade judaica. É neste cenário, na província romana da Judéia, que Jesus, o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, cumprindo a antiga promessa feita a um patriarca no alvorecer da história. Hoje, o território do antigo reino de Judá corresponde em grande parte ao sul de Israel e à Cisjordânia, frequentemente chamada de Judéia e Samaria em contextos israelenses. As colinas da Judéia ainda estão lá, pontilhadas por sítios arqueológicos que revelam camadas de sua história bíblica, vinhedos que produzem uvas como nos tempos antigos e cidades modernas que se expandem ao lado de aldeias milenares. Jerusalém, a antiga capital de Judá, permanece como o coração pulsante da fé e do conflito para bilhões de pessoas. Caminhar por esta terra é sentir o peso da história sob os pés, vendo os nomes de lugares bíblicos estampados em placas de trânsito e contemplando a paisagem que Davi, Isaías e Jesus viram. Judá nunca foi apenas uma cidade. Foi uma ideia forjada no coração de um homem, nutrida em uma tribo, coroada em um reino e imortalizada na identidade de um povo. Sua história é a espinha dorsal da narrativa bíblica, uma saga de poder, profecia e promessa cumprida. De uma bênção patriarcal à beira da morte, nasceu a linhagem real que o mundo jamais esqueceria. O cetro, de fato, nunca se arredou de Judá, transformando o nome de um filho de Jacó em um sinônimo de resiliência, fé e da esperança eterna de um rei vindouro.